A última semana foi uma das melhores, se não a melhor da história do tênis feminino brasileiro na era aberta deste esporte. Com um tênis impecável, Beatriz Haddad Maia foi campeã do WTA Elite Trophy em simples e em duplas, batendo 4 tenistas do top 20. É a primeira sul-americana a conquistar esse título do torneio, que é disputado desde 2015. E não parou por aí, galera. A semana nos reservou muita emoção, mas muita emoção com os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Laura Pigossi quebrou o jejum de 36 anos e conquistou a medalha de ouro em simples feminino, feito que não era alcançado desde Gisele Miró no Pan de Indianápolis em 1987. De quebra, Laurinha garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 na chave de simples, ela que é medalhista olímpica nas duplas. E não parou por aí, galera, porque Laura Pigossi e Luísa Stefani conquistaram o ouro nas duplas femininas no Pan de Santiago. É o ano do tênis feminino brasileiro que chega no auge após as conquistas que estão sendo alcançadas por essa geração desde lá do ano de 2021, pelo menos 2 anos aí seguidos de um altíssimo nível do tênis feminino. Ainda vamos falar muito sobre o PAN de 2023, já que tivemos outras medalhas importantes, mas eu quero aproveitar esse momento para já pedir o seu like. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, siga o nosso podcast lá no Spotify e ajude a dominarmos o mundo do tênis. É de graça, galera. Ajuda a gente aí, dá uma moral para o nosso trabalho. Daniel Barbosa, meu amigo, que semana fantástica, viu? Mas antes de passar a palavra para você, vamos ouvir a maioral, vamos ouvir Beatriz Haddad Maia. Nesta terça-feira, 31 de outubro, Bia falou à imprensa em coletiva e o quadro principal estava lá para acompanhar. Confira aí. Boa tarde, Bia. Lucas Bueno, do podcast Quadro Principal. Parabéns pelas suas conquistas. Voltando ali para aquela parte do início da gira asiática, você ainda estava em recuperação do problema que houve em Guadalajara. Como que foi mentalmente para você sair daquele momento de jogos muito duros? Houve um jogo contra a Pauline que escapou por pouco, assim. Como que foi a transformação mental daquele momento difícil de recuperação para você chegar em Zhuhai e atropelar todo mundo? Porque foi um atropelo, você não perdeu set nem simples, nem duplas. Como foi isso? Eu acho que o principal foi como eu lidei com expectativa, né? Eu acho que depois do Wimbledon, né, eu tive aquela contusão nas costas, mas claro que eu sabia que eu tinha pontos ali para defender, e eu sabia que era um momento especial e bom para mim, que eu poderia sim colocar como objetivo ir para o Finals, teria sim a possibilidade de terminar o ano top 10 ali naquele momento. E eu acabei lidando não muito bem. Eu acho que em Pequim eu tive 7-3-1, né? Eu tive um jogo que estava ali para vir para mim, não veio. Talvez por falta de agressividade nesse jogo, né? Eu terminei na quadra com ela sendo mais agressiva do que eu, então ela mereceu nesse sentido ganhar o jogo. E assim como algumas outras semanas, né? Se eu olhar até um pouquinho antes ali de Guadalajara, eu tive antes do US Open, eu joguei em Cincinnati, eu tive um jogo incrível que eu joguei contra a Mukova, e a Mukova eu perdi 6-4 no terceiro, onde eu tive um break, o único break que eu tive do terceiro set, 30-40 ela sacando, ela me dá um pace aberto na linha, e o jogo foi detalhe de tênis, então se eu não me engano ela fez final do torneio, ou enfim, ela teve resultados expressivos depois, não é à toa que ela está top 10, então eu tive alguns resultados que não saíram como eu gostaria, por exemplo em Hong Kong também perdi um jogo no terceiro set, Nanchang não tive uma semana boa, mas eu acho que aí nesse momento as minhas expectativas baixaram bastante, e eu acho que o ser humano, quando ele baixa a expectativa, quando ele foca no trabalho, no processo, as chances de a gente ter maior sucesso aumentam, né? Então eu me propus a trabalhar muito, a trabalhar melhor, a ficar mais fechada, mais quietinha, mais concentrada, a entender o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, e realmente aquele momento do acidente, ele realmente me abalou internamente, eu não dava para ver nitidamente que isso me incomodou, mas
E eu estou muito feliz que eu consegui reverter essa situação e extrair tudo de mim para terminar com os Zohai, eu acho que da melhor forma possível. Foi uma semana excelente. Daniel, nós falamos recentemente que se a Bia poupasse tempo em quadra, ia dar bom, né? Ela ia voar. E não deu outra. Sacou muito bem, foi agressiva, resistiu psicologicamente, fisicamente, porque ela teve sim jogos bem duros no WTA Elite Trophy. E conseguiu ali aguentar em momentos chave da partida. E agora volta para o Brasil com o título do torneio em simples e em duplas. Ela que jogou as duplas ao lado da russa Verônica Kudermetova. A Bia fez 6-4 e 6-4 na Madison Keys, 6-1 e 7-6 contra a Caroline Garcia, 6-4 e 6-1 contra a Daria Kasatkina, e na final derrotou a tenista da casa. O WTA Elite Trophy foi disputado na China. Aí ela derrotou a Kim Wenzheng por duplo 7-6 num jogo tenso, num jogo complicado. O primeiro tie-break foi insano. Não perdeu nenhum set, jogou muito, mas muito bem, Daniel. A palavra é toda sua. Salve, salve, meu amigo Lucas. Salve, salve, 20 espectadores do podcast Quadra Principal. Olha, eu diria que não foi só uma semana inesquecível para o tênis feminino, mas para o tênis brasileiro de uma maneira geral, já que tivemos outras conquistas em outras categorias, nós vamos falar aqui nesse podcast também. Mas, de fato, né, o tênis feminino teve, desses grandes resultados que a gente teve na semana, os resultados mais expressivos e importantes, né? Começando com Beatriz Haddad Maia, que conquistou de forma brilhante o WTA Elite Trophy, né, que é uma espécie de Finals B, né, envolvendo entre a 9ª e a 20ª melhores tenistas da temporada. E você falou, a campanha, olha só, Madison Keys, lembrando que o torneio foi disputado em quadradura, Madison Keys, que chegou na semifinal do US Open, tem a quadradura como sua principal superfície, né, onde tem os seus melhores resultados, já chegou ao final do US Open, inclusive. A Caroline Garcia, que é uma das principais sacadoras do circuito, né, uma das líderes de aces, né, na temporada passada foi a líder de aces, inclusive. A Daria Kasatkina, que é uma excelente jogadora, tá sempre ali perambulando no top 10, né, se não tá no top 10, tá sempre ali próxima. E a Kim Wenzheng, que vinha numa excelente fase, vinha embaladíssima, vinha de título semanas atrás e coisa e tal. E aí tem um detalhe, né? Porque, né, a gente falou muito da questão dos jogos longos, muitos jogos em 3 sets, a gente já abordou essa questão algumas vezes, e dos motivos era a questão do saque, né? Que a questão do saque era, se a Bia usasse esse saque como arma, ela faria muito estrago, ela teria muitos dividendos, digamos assim. E foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente pegar os 4 jogos da Bia no torneio, o aproveitamento do primeiro serviço, 68% contra a Kiss, 63% contra a Garcia, 72% contra a Kasatkina e contra a Zeng. Pontos vencidos com o primeiro serviço, 68% contra a Kiss, 63% contra a Garcia, 81% contra a Daria Kasatkina e 69% contra a Kim Wenzheng. E os pontos vencidos com o segundo saque que é um ponto fraco da Bia, né? Muitas adversárias estavam explorando muito o segundo saque da Bia. E a Bia também teve um aproveitamento bom. 64% na estreia contra a Kiss, 67% contra a Garcia, 57% contra a Daria Kasatkina e 50% contra a Kim Wenzheng. Então, pelo menos 50% ela teve. Então, você vê que quando o saque encaixa, quando o saque entra, quando o saque ela tem um bom aproveitamento do saque e ela tem uma postura agressiva e confiante, como a gente viu nesse torneio, é difícil de bater a Bia. É difícil de bater. Eu acho que em matéria de performance, além do título, óbvio, esse foi o torneio, né? O melhor torneio dela pelo nível das adversárias. Olha o cartel das adversárias aqui que a gente falou, né? Então, eu falava que tinha uma preocupação da Bia, que a Bia não vinha numa gira asiática boa. Aliás, desde o Wimbledon, né? Pós o Wimbledon, que ela teve aquela lesão nas costas, ela não vinha com grandes resultados. A única exceção mesmo foi as quartas de final que ela teve em San Diego. Ela não vinha numa gira asiática boa, vinha caindo precocemente, né? Nas primeiras rodadas de torneios.
Então, a gente até falou aqui semanas atrás que seria legal a Bia terminar bem o ano, né? Para terminar numa vibe diferente. Tudo bem, a gente ainda vai ter, a Bia ainda vai jogar Billie Jean King Cup, mas terminar a temporada do WTA bem no astral, confiante, para voltar 2024 com ânimos renovados. E, que legal, foi exatamente isso que aconteceu, né? E papou simples e duplas, primeira jogadora da história do torneio a vencer simples e duplas. Infelizmente, o torneio de duplas não conta pontos para o ranking mundial, né, da WTA, mas simples contou muito. A Bia somou 700 pontos e assumiu, no momento que a gente está gravando esse vídeo, a 11ª colocação do ranking mundial da WTA, a apenas 25 pontos da tcheca Bárbara Krejcikova. Asterisco. A Bárbara Krejcikova viajou para Cancún para ficar como alternate. Ela é a primeira alternate no WTA Finals. E segundo informações, com isso a Krejcikova abre mão dos pontos do WTA Elite Trophy. Então, caso a Krejcikova não jogue o torneio, ou se jogar o torneio, jogar apenas um jogo e não vencer, a Bia será top 10 do ranking mundial da WTA. Parece confuso, né? Parece meio estranho, mas essa é a informação que a gente tem. Então, a Krejcikova, para ela se manter no top 10, ela precisa jogar ou 2 partidas, ou ganhar um jogo, né? Então, se isso não acontecer, Bia Haddad Maia terminará o ano de 2023 no top 10 do ranking mundial da WTA. Bia fala agora sobre os Jogos Olímpicos e as conquistas de Laura Pigossi nos Jogos Pan-Americanos. Sim, eu acho que a gente está num momento muito especial. Consegui acompanhar de longe a Laura, e com o fuso horário eu não consegui assistir os jogos, mas fiquei muito feliz com o resultado. A Laura é uma menina que trabalha muito dura, ela é muito disciplinada. Eu acho que da forma como ela encarou toda a carreira dela, né, abrir mão e sair da zona de conforto dela para ir morar na Espanha e buscar o sonho dela, eu acho que isso sempre mostrou muito, né, que ela tinha um objetivo, e acho que ela merece isso. Então, fico muito feliz. Ainda também não sei exatamente 100% se realmente matematicamente eu estou, mas é um objetivo e pretendo estar assim nas Olimpíadas também. Vai ser um sonho poder compartilhar com a brasileira também. Acho que vai ser algo histórico e muito especial, e mais ainda por ser num lugar que... E temos mais depoimentos de Beatriz Haddad Maia. Escute aí agora. Bia fala agora sobre como lida com a pressão e com momentos complicados durante as partidas. Eu acho que essa força primeiro vem de onde eu vim, que é, né, da minha família, do carinho, da forma como eu fui criada, educada, né, desde cedo. Acho que todas as dificuldades que eu passei na minha vida me ajudaram a enxergar a vida de uma forma também muito positiva, né? Eu acho que um jogo de tênis ou um game que a gente perde não é nada perto de, né, perder uma pessoa, ter uma doença talvez que seja irreversível. Eu acho que a partir do momento que... Eu falo muito com o Rafa sobre isso, né? Quando a gente fala de tênis, quando a gente fala de esporte, a gente está falando de entretenimento, a gente está falando de sonho, a gente não está falando de vida. Eu não vou morrer, ou, né, não é mata ou morre. Eu estou ali porque eu quero, porque eu escolhi. E se eu estou me sentindo pressionada, naquele momento, numa posição de me colocar, por exemplo, perto do top 10, é porque eu trabalhei e porque eu busquei isso. Então, quando, né, eu perco um set point do tie-break, igual a bola que saiu com fio de cabelo, o segundo saque que eu fui para paralela, e a bola era paralela, e a bola saiu com fio de cabelo, eu sei que quando eu jogar tênis e de 10 vezes eu for para aquela bola, eu vou ganhar 8. E 2 talvez não entrem. Mas se eu cruzar aquela bola e eu esperar, a menina vai vir para cima. E a minha sensação é de que eu não fiz, e a sensação dela é, ela não veio e ela vai se agrandar em cima de mim. Então eu acho que eu estou aprendendo, acho que bastante com o Rafa em relação a isso, né, da gente ir atrás. O jogo, ele fala bastante disso, tá 0-0, tá 4-1, é 0-0, tá 0-3, é 0-0, 7-6, 3-0 abaixo, 40-0 abaixo no Roland Garros, tá 0-0, né, dava para sentir que as pessoas ali já estavam mais
mais murchas da energia da quadra, e eu falei, não, imagina se eu ganhar esse jogo, o que eu faço com esse estágio? Então eu sempre tenho essa sementinha dentro de mim, de me superar, de me desafiar, de achar que sim, é possível, e eu acho que é isso, eu acho que a vida ela muda muito rápido, ela é muito especial, e eu tento viver intensamente cada bola do jogo. Eu acho que quando eu tenho independente o melhor winner, a pior derrota, e eu tento sentir aquela sensação e desfrutar, e acho que é por isso que eu tô lidando bem com esses momentos. E só para complementar, além do saque, né, que foi uma arma que a Bia utilizou muito bem, e você vê, o aproveitamento que eu citei aqui, a Bia não teve tantos aces nos jogos, né, mas muitas vezes o saque, ele machuca o adversário num saque muito bem colocado, num saque em que a devolução já vem para a Bia encaixar o winner, muitas vezes isso aconteceu, mas as devoluções da Bia também incomodou muito as adversárias. Muitas devoluções que a Bia, alguns pontos de devolução, inclusive em match points também, né, em set points, a Bia machucou muito as adversárias nesse sentido. Então, foi um torneio impecável, né? E você vê, o tênis, ele é grandioso por isso. Você vê que em uma semana, você pode estar em uma fase ruim e tal, até duvidar da capacidade, muita gente fala muitas coisas, né? Julga, né? Por uma fase ruim, mas, como muita gente fala, toda segunda-feira você tem uma nova chance. E a Bia teve uma nova chance, encaixou essa semana maravilhosa e foi premiada com 2 títulos, pagou aí excesso de bagagem. Ô, Daniel, olha a lista de campeãs do WTA Elite Trophy. Venus Williams, Petra Kvitova, Julia Georges, Ash Bart e Aryna Sabalenka. É nessa lista aí que a Bia tá. Sendo que as duas últimas, a Ashley Bart e a Aryna Sabalenka, viraram número 1 do mundo poucos anos depois dessa conquista no Elite Trophy. Que lista e que tênis fantástico da Bia, que jogou, e vale destacar aqui, nas duplas, jogou muito bem, conquistou o título de duplas, como já dissemos, ao lado da Verônica Kudermetova, não perdeu sets nem em simples, nem em duplas, e venceu na final a Miu Kato e a Aldila Sudiad, na final de duplas ao lado da Kudermetova. Eu acho que a galera tava acostumada com 3 sets da Bia, jogos longos, né? A galera achou estranho, né? Como assim? Bia ganhando jogos em 2 sets? Mas gente, a Bia é capaz, a Bia provou que é capaz. Então, sensacional. Outro detalhe. Vale destacar aqui que os 3 títulos da WTA, e este é, sem dúvida, o título mais importante da carreira da Bia Haddad, os 3 títulos da WTA da Bia foram com um pretinho básico. Pode botar na tela aí as fotos dos 3 títulos da Bia. Ano passado ela conquistou o WTA de Birmingham e de Nottingham, e este ano o WTA Elite Trophy. Então, Bia, 2024, mantenha o pretinho básico, que é, como diz aquele ditado, time que se ganha não se mexe. Então, né, fica aí um pedido para 2024 manter o pretinho básico para seguir encaçapando taças, copando, que a gente fica feliz. Ô, Daniel, agora tô tentando lembrar aqui com que cor de roupa ela jogou em Roland Garros. Acho que foi branco, não foi em Roland Garros? Foi branco. Se ela jogasse pretinho básico, seria campeã, tá vendo aí? Boa, bora prosseguir aqui com o podcast quadro principal, porque não acabou. Tem muita coisa fantástica ainda pra gente comentar. Bora falar sobre Jogos Pan-Americanos. Afinal de contas, Laura Pigossi está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em simples, por ter chego até a final do PAN. Laurinha superou muitas dificuldades, várias horas em quadra, jogos em 3 sets. Algumas dessas vitórias que ela obteve no PAN, inclusive, foram de virada, para ficar com o ouro na chave de simples. E a Laurinha ainda conquistou o ouro nas duplas femininas ao lado de Luísa Stefani, lembrando que elas foram medalhistas olímpicas, medalhistas de bronze nos Jogos de Tóquio, que ocorreram em 2021. E, Daniel, o que podemos dizer sobre essa campanha do tênis feminino brasileiro no PAN de Santiago, com 2 ouros fantásticos e atuações de muita garra, muita luta da Laura Pigossi, informando aqui que
Na final de simples, a Laura venceu a Lourdes Carlet da Argentina por 6-2 e 6-3. E na final de duplas, Luísa e Laura venceram as colombianas Fernanda Erazo e Paulina Pérez por 7-5 e 6-3. Bom, a gente é suspeito para falar da Laura Pigossi, né? E a gente admira muito ela, né? Nós somos admiradores da Laura Pigossi. A Laurinha não é menina prodígio, ela não tem aquele talento nato, aquele talento que surge, né? Brota em você. Ela é lutadora e é fruto de muito trabalho. Ela não tem tantas armas, né? Ela não é alta, não tem envergadura, mas ela tem uma coisa que a gente admira muito, que é coração. Ela joga com muita garra, com muito coração. E uma coisa que eu falei aqui na prévia, né, quando a gente fez a análise das Chaves do PAN, que a Laurinha cresce muito quando representa o Brasil. Cresce demais. A gente viu na Olimpíada que ela ganhou a medalha de bronze junto com a Luiz Stefani. Nos Jogos Ability Camp ela joga muito bem. Pô, quando ela representa o Brasil, quando ela carrega a bandeira brasileira, pô, ela cresce demais. E a gente viu isso no Pan-Americano. Agora teve um detalhe. A Laurinha teve a 1 ponto de ser eliminada na segunda rodada. A gente tem que lembrar isso. Segunda rodada, ela teve que salvar 2 match points contra a peruana Luciana Pérez Alarcón, que é número 4 do mundo juvenil, fez final de Roland Garros no juvenil, então já tinha jogado alguns torneios profissional. Até falei que a chave da Laurinha não era tão simples quanto parecia ser, e isso se provou na prática. E foi um jogo que a Laurinha perdeu o primeiro set, tinha quebra atrás do segundo, teve que salvar 2 match points, mas encontrou uma forma de virar o jogo. Infelizmente a gente não viu o jogo, porque o jogo não foi transmitido. Então a gente ficou aqui acompanhando, torcendo e sofrendo pelo live score. Mas no fim das contas deu tudo certo. Teve ali as quartas de final contra a americana Jamie Loeb, também foi um jogo tenso de 3 sets, mas que a Laurinha venceu. E a semifinal, que era bem aguardada, né? Que foi contra a argentina Júlia Riera, que também foi mais uma vitória de virada, um jogo decidido ali no tie-break. Lembremos que a Riera sacou para fechar o jogo no terceiro set. A Laurinha teve a 1 game da derrota, mas a Laurinha devolveu a quebra, forçou o tie-break e com muita garra, com muito coração, ela conseguiu essa vitória e essa vaga olímpica. Então, a Laurinha, sabe aquele jogador de futebol, que ele não é o craque do time, mas a torcida tem ele como ídolo, porque ele joga com muita garra, com muita raça, com muito coração, ele é a alma da equipe, é a Laura Pigossi. Então, são esses elementos que me fazem ser muito fã dela. Fã mesmo, 4 costados com a Laurinha. Então, a gente torce, sofre, chora e desaba junto com ela, desabamos junto com ela, assim que ela matou aquele ponto contra a Júlia Riera, né? E na final, acabou sendo o melhor jogo dela, né? Tecnicamente falando, não deu chance para a Lourdes Carlet, pouquíssimos momentos de oscilação, acho que um momento de oscilação foi ali na reta final do segundo set e tal, mas ainda assim ela conseguiu sustentar a vantagem, não teve serviço quebrado no jogo, então tecnicamente aí também pode ter o elemento, já tá mais solta, né? E a gente viu na final de duplas, vamos falar rapidinho, que também ela jogou muito solta, mas pô, ela não deu a menor chance para a Lourdes Carlet, então venceu com autoridade. E em entrevistas depois do jogo, né, para a imprensa, ela falando dos 3 objetivos dela, que eram os 2 ouros e a vaga olímpica, ela conquistou os 3. E ela fala em ouro nos Jogos Olímpicos. Uma coisa que eu admiro na Laurinha é que ela tem ambição. Ela não é aquela atleta, vamos tentar aqui um bom resultado, sei o quê. Ela pensa sempre no topo. Isso que é legal. É isso que é legal. Nos Jogos de Tóquio, junto com a Luísa, também o foco era o ouro. Infelizmente, o ouro não veio, perdeu na semifinal para a dupla suíça. Mas sempre pensando no melhor resultado. E aquela coisa, se a Mônica Puig foi ouro na Olimpíada, por que a Laura Pigossi não pode sonhar também, né? Então, vamos ver, né? Mas a Laurinha está classificada. E a gente pode dar oficialmente classificada, por quê? Porque tem a prerrogativa de que ela tem que ficar no top 400, né, para confirmar a vaga olímpica até o final de Roland Garros ano que vem, mas mesmo que a Laura não some mais pontos até Roland Garros, ela já tem a sua vaga assegurada, ela já vai ficar
na zona de classificação para a Olimpíada. Então, a Laurinha vai disputar, sim, a sua segunda Olimpíada. E falando das duplas, e aí um detalhe, aí vai para a partida de duplas, e apesar da duplista nata ser a Luiz Stefani, quem era capitã do time, digamos assim, era a Laura Pigossi. Ela que comandava, ela que incentivava, e a Laurinha, o que a Laurinha jogou na final de duplas também, viu? Jogou demais no fundo de quadra. Ela tem umas visões de jogo que é impressionante, né? Então, venceram a dupla colombiana também com autoridade. Então, a gente, o PAN, claro, a gente está falando do tênis aqui, né? Tem outros esportes rolando, outros destaques, mas eu imagino que quando a gente for fazer um balanço do PAN no geral, a Laurinha certamente vai estar entre os principais destaques desses Jogos Pan-Americanos, não apenas no tênis. No tênis ela já é o maior destaque, mas em todos os esportes, né, do que o Brasil disputou. A Laurinha vai estar ali, no mínimo, top 3 entre os maiores destaques do Brasil nesses Jogos Pan-Americanos. Inclusive, do tênis, foi a única que pegou 2 medalhas de ouro, né? Exatamente, 100% de aproveitamento. É isso aí. Sensacional. E o podcast quadro principal ainda não acabou, porque tem mais medalha para a gente falar aqui. Tivemos outras 3 medalhas no PAN. Marcelo Demoliner, que vinha de lesão, conquistou o ouro nas duplas masculinas ao lado do jovem Gustavo Eide, num jogo tenso, num jogo insano, clima de Libertadores, clima de Copa Davis, contra os chilenos Alejandro Tabilo e o Tomás Barrios Vera. Chato. Placar de 6-1, placar de 6-1, 2-6 e 10-7 no match tie-break, um jogaço de tênis. Ainda tivemos a medalha de prata da Luiz Stefani e do Marcelo Demoliner nas duplas mistas. Infelizmente acabaram perdendo na final, mas uma medalha muito legal também. E o bronze do Thiago Monteiro contra o Gustavo Eide em simples masculino. O Gustavo Eide estava isso aqui de ir para a final e garantir sua vaga olímpica. O Thiago Monteiro, infelizmente, acabou fazendo um jogo bem ruim. Bem ruim é ótimo, né? Um jogo muito ruim, assim, contra o Barrios Vera, infelizmente, na outra semifinal. Iniciou mal contra o Gustavo Eide estava muito bem, depois conseguiu equilibrar as ações e virou a partida, venceu por 2-1 no duelo aí caseiro pela medalha de bronze. Mas, Daniel, saldo muito positivo para o Brasil no PAN, né? Falando de tênis, porque, poxa, nas 5 oportunidades a gente medalhou nas 5. O Brasil, digamos assim, foi o campeão, né, do tênis no PAN, né? Liderou 4 medalhas, o único a conquistar 3 medalhas de ouro, 5 medalhas no total. Mas falando dessa final de duplas aí, né, a gente tem que destacar que chilenos Trapaceano, né, a comissão técnica do Chile assoprando para os tenistas os códigos, né, que a dupla brasileira usava, né, onde sacar e tal. Então, teve isso também, né? Então, o tênis que ele preza muito pelo fair play, não teve nada de fair play dos chilenos, além da torcida chilena assobiando o tempo todo. De nada disso adiantou, né? Toda essa trapaça aí não deu em nada. Então, um título muito legal, principalmente o Marcelo Demoliner, né? Que sempre teve, ele falando nas suas redes sociais, sempre teve vontade de representar o Brasil no Pan-Americano e conseguiu aí 2 medalhas. E o Gustavo Eide, né? Que deixou uma ótima impressão, jogou muito nessa final, inclusive, bom destacar. E infelizmente, né, em simples, né, ficou muito perto da vaga olímpica. Vamos falar rapidinho. Mas, para a gente fechar o bloco de duplas, infelizmente, acho que menos de uma hora depois, o Demo tinha que voltar para a quadra, junto com a Luiz Stefani, para disputar a final de duplas mistas contra a Juliana Lizarazo e o Nicolas Barrientos, né? Então, foi uma final muito tensa, muito emocional contra os chilenos. Então, daqui que você mude a chave, né? Leva um tempo, não é nem só a questão física, mas a questão mental também. Então, a Luísa tinha também anteriormente jogado a final de duplas com a Laura. Então, mas sem tirar o mérito da dupla colombiana, que jogou muito, especialmente o Nicolás Barrientos, que não errou absolutamente nada, estava completamente
calibrado, né? E aí O melhor tênis da vida. Nunca jogou tanto quanto nesse jogo. é verdade. Mas aí conta que a dupla mista colombiana focou apenas nesse jogo, né? Eles estavam se preparando apenas para essa partida, enquanto o Demi e a Luísa tinham 2 finais, né? Então, isso, claro, não é justificando a derrota, mas é um fator, né? Mas sem tirar o mérito da dupla colombiana, que jogou muito tênis e mereceu a medalha de ouro. E em simples, né? O Gustavo Wade esteve muito perto, a gente sonhava que o Wade fosse, sei lá, o João Menezes 2.0, né? E por muito pouco isso não aconteceu, né? A gente teve um match point ali no tie-break do terceiro set. Foi um jogo que a gente não viu também, porque não passou pra gente. Mas, infelizmente, acabou dando o Facundo Dias Acosta, que foi medalha de ouro em cima do Tomás Barrios Vera, bem feito pro chileno, né? O Tomás Barrios Vera que venceu na semifinal o Thiago Monteiro. Thiago Monteiro decepcionou não pela derrota, né? Era um resultado natural, né? O Barrios Vera hoje é melhor ranqueado que o Thiago Monteiro, estava jogando em casa com a Perucida, mas o problema foi da forma como isso aconteceu, né? O Thiago Monteiro sequer competiu, não ofereceu a menor resistência, né? Não sei, aí tem a questão de que no dia anterior ele jogou à noite e no dia seguinte ele já jogou à tarde, né? Isso costumeiramente acontece no tênis, e aí pode ter favorecido o chileno, né? Mas isso acontece direto no tênis. Mas o fato é que o Thiago não deu nem resistência para o chileno, né? Então a decepção fica nesse sentido. Voltou, né? No dia seguinte para disputar o bronze no confronto brasileiro. Primeiro set que ele perde muito fácil para o Wade, mas ele consegue reagir no segundo set e vence ali no tie-break do terceiro set. Se complicou um pouquinho ali também, sacou para o jogo. O Wade estava meio baleado ali na perna, mas foi quebrado de volta, acabou decidindo só no tie-break. E aí o Thiago Monteiro conquistou a medalha de bronze. Tem uma questão aí de realocação que pode ocorrer, né? Aí explicando para o ouvinte espectador do podcast Quadra Principal. Hoje o Facundo Dias Acosta conquistou a vaga olímpica. Porém, se houver 4 tenistas argentinos na zona de classificação para os Jogos Olímpicos e o Facundo Dias Acosta não estiver no top 4, a vaga é realocada e o Thiago Monteiro, que conquistou a medalha de bronze, fica com a vaga olímpica. Hoje nós temos 3 ali na zona de classificação, que são o Francisco Cerúndolo, o Sebastião Baez e o Tomás Echeverri. Então, temos outros 2 tenistas ali no top 100, né, que são o Pedro Catin e o Federico Coria. Vamos torcer para o Diego Schwartzman também, ressurgindo das cinzas, hoje que o PEC está fora ali do top 100, que se tivermos 4 argentinos ali na zona de classificação e o Dias Acosta não estiver entre eles, aí a vaga vai para o Thiago Monteiro. Mas, em todo caso, hoje a vaga é do Facundo Dias Acosta. Mas eu acho que a gente fazendo assim, um apanhado geral do PAN para o Brasil, o tênis brasileiro, é um saldo extremamente positivo. Claro que a gente sempre pode ser sempre melhor, mas eu acho que, de fato, teve a Carol Meligeni, né, que perdeu para Maria Luz Carlet, que foi medalha de prata. Então, foi um saldo extremamente positivo. Acho que antes a gente não imaginava que a gente, claro, a gente sonhava com uma vaga olímpica, se fosse 2, seria excepcional. A gente sonhava com algumas medalhas, mas não tinha essa projeção otimista de 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. Então, acho que está um saldo positivo, extremamente positivo para o Brasil nesses Jogos Pan-Americanos de Santiago. Pois é, acho que todo mundo chegou ali onde a gente esperava mesmo. Acho que todo mundo atingiu as expectativas, até mesmo a Carol. Acho que ela chegou ali onde deu. O Wade, eu acho que superou. Houve ali um momento que a chave abriu, ele aproveitou a oportunidade e conseguiu chegar na semifinal, mas acho que a derrota dele contra o argentino foi normal, assim, podia ir para ele, podia ir para o argentino o jogo. Foi no detalhe. Paciência. O Thiago Monteiro, como você mesmo disse, eu acho, assim, chegou onde dava também. Poderia ter ido para a final? Poderia. Mas eu acho que tá ok a semifinal. O que chateou um pouco foi a atuação. Não jogou bem, não conseguiu encaixar o seu melhor tênis em nenhum momento da partida, infelizmente. A gente está torcendo bastante pelo Thiago. E agora é ver o que vai rolar aí com essa vaga olímpica, né? Lembrando que já aconteceu em Tóquio esse tipo de realocação. Na ocasião, a Caroline Dolehide dos Estados Unidos tinha conquistado medalha de prata, então por ter chegado na final do PAN,
ela teria vaga olímpica, só que é Estados Unidos, né, gente? Tem 300 atletas na frente e acabou que não deu para a Caroline ir. Os Estados Unidos jogou com um a menos ainda, porque a Coco Gauff testou positivo para Covid, mas daí já não dava mais para chamar a Dolly Hyde de volta, acabou entrando a paraguaia, a Verônica Cepeda-Roig. Então, é algo que pode acontecer, é bem plausível, e o nosso glorioso argentino vai ter que subir no ranking, né, Daniel? Senão ele não vai para Paris, e vamos secar um pouquinho, né? Não custa nada. Eu torci para Facundo Dias Acosta ganhar o ouro por causa do ranço que a gente estava com os tenistas chilenos, com a torcida chilena e coisa e tal. Mas ele pode ganhar, mas não levar, né? Porque se a gente pegar a Laura Pigossi, vaga olímpica assegurada, a gente não vai ter 4 tenistas brasileiras na frente da Laura, então tá tranquilo. Na Argentina, a mesma coisa, a gente não vai ter 4 tenistas argentinas. No máximo, quem deve conquistar a vaga direta é a Nádia Podoroska, né? Tem a Júlia Herrera, que tá ali em ascensão, né? Talvez, né? Ela entre no top 100 e tal. Mas o máximo é isso. Hoje, então, a Maria Lourdes Carlet, ficando ali no top 400, consegue a sua vaga tranquilo. No Chile, hoje a gente tem o Nicolás Jarre, dentro da zona de classificação. Tem ali o Christian Gari, que ainda está tentando e tal. E o Barros Vera, hoje também está numa situação confortável para ele. Não vai ter 4 tenistas chilenos, dificilmente vai ter 4 tenistas chilenos na zona de classificação para a Olimpíada. Mas. Se tiver, ele será o quarto, né? Se o Tabilo passar ele ainda é o quarto. Mas a gente não pode dizer a mesma coisa do tênis masculino da Argentina, né? Que sempre brota tenistas aí o tempo todo, então o nível de competitividade é muito alto, né? Hoje já temos 3 ali na zona de classificação, tem 2 ali no top 100, então eles encaixando aí bons torneios, né? Então o Dias Acosta pode sobrar. É claro que o Dias Acosta é jovem, ele está em ascensão também, então ele pode muito bem conquistar a vaga dele pelo ranking. Aliás, inclusive, voltando, a Laura Pigossi tem esse desejo de conquistar a vaga dela pelo ranking. Então, você vê o nível de ambição da brasileira, né? Então, desses 4 aí, que hoje estão classificados para os Jogos Olímpicos, o único que pode ganhar, mas não levar, é o Dias Acosta, que seria irônico. Pois é, vai ter que subir no ranking. Olha, eu acho que a temporada sul-americana de saibro no ano que vem vai ser, assim, determinante para essa corrida olímpica, viu? Porque serão pontos importantes em disputa, com muito tenista sul-americano, muito tenista argentino disputando a temporada, então, Dias Acosta que se cuide aí, hein? Mas é isso, galera. A gente encerra aqui essa edição extremamente especial do podcast Quadra Principal. Foi muito legal estar aqui para falar sobre Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Luiz Stefani, os meninos do Brasil, Marcelo Demoliner e Gustavo Eide, Thiago Monteiro, enfim. Sensacional. Que semana para o tênis brasileiro, viu? Que semana maravilhosa. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até o final. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima, galera. A temporada está acabando, mas ainda tem bastante edição para a gente postar ainda em 2023 no podcast Quadra Principal. Valeu, Daniel, pela parceria. Falou, pessoal. Até a próxima.